Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Ontem nós lemos 3 capítulos. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade, a vida não é uma competição e só você se preocupa com sua aparência. Ontem interrompemos a nossa leitura na página 92 e a gente vai dar sequência a partir da página 93. O livro que estamos lendo é A Coragem de Não Agradar. O autor é Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Vamos iniciar nossa leitura. Da luta pelo poder à vingança. Toda essa conversa sobre teleologia é coisa e tal, é pura enganação. O trauma é uma realidade e as pessoas não conseguem se libertar do passado. Tenho certeza de que você tem noção disso. Não podemos usar uma máquina do tempo para retornar ao passado. Enquanto o passado existe com o passado, nós vivemos no presente, mas em contextos criados no passado. Se alguém tratasse o passado como algo que não existe, estaria negando toda a vida vivida. Você está insinuando que eu escolhi uma existência tão irresponsável? De fato, não se pode usar uma máquina do tempo nem voltar aos ponteiros do relógio. Mas que tipo de sentido se atribui a acontecimentos passados? Essa é a tarefa dada a você agora. Então vamos conversar sobre agora. Da última vez você disse que as pessoas criam a emoção da raiva, certo? Disse também que esse é o ponto de vista da teleologia. Ainda não consigo aceitar essa ideia. Por exemplo, como você explicaria casos de raiva contra a sociedade ou o governo? Você diria que também são emoções forjadas para impor nossas opiniões? Claro que, em certas ocasiões, eu fico indignado diante dos problemas sociais. Mas eu diria que, em vez de um surto de emoção, trata-se de indignação baseada na lógica. Existe uma diferença entre raiva pessoal, ressentimento pessoal e indignação, com as contradições e injustiças da sociedade, indignação moral. A raiva pessoal passa rápido, já a indignação moral perdura. A raiva, como expressão de um ressentimento pessoal, não passa de uma ferramenta para fazer os outros se submeterem a você. Está dizendo que ressentimentos pessoais e indignação moral são coisas diferentes? São completamente diferentes, porque a indignação moral vai além dos nossos interesses pessoais. Então vou perguntar sobre os ressentimentos pessoais. Com certeza até você se zanga às vezes, certo? Vamos supor que alguém o xingue sem motivo. Você não ficaria irritado? Não, não ficaria. Sem essa, seja honesto. Se alguém me xingasse na minha cara, eu refletiria sobre a meta oculta da pessoa. Ainda que você não seja diretamente agressivo, quando se sentir zangado diante das palavras ou da conduta de outra pessoa, leve em conta que ela está desafiando você para uma luta pelo poder. Uma luta pelo poder? Isso. Por exemplo, uma criança provocará um adulto com várias travessuras e malcriações. Em muitos casos, fará isso para chamar atenção, mas vai parar antes de deixar o adulto zangado de verdade. Mas se ela não para antes de o adulto ficar irritado, sua meta é entrar numa briga. Por que ela iria querer se meter numa briga? Ela quer vencer, quer provar seu poder vencendo. Não entendi. Você pode me dar um exemplo mais concreto? Digamos que você e um amigo estão conversando sobre a situação política atual. Em pouco tempo, o bate-papo vira uma discussão acalorada. E nenhum dos dois está disposto a aceitar diferença de opinião, até que, em determinado momento, a discussão descamba para ataques pessoais. Um diz que o outro é estúpido e, por causa dele, o país não muda. Esse tipo de coisa. Se alguém me dissesse isso, eu não aturaria. Nesse caso, qual a meta da outra pessoa? É apenas discutir política? Não, não é. Na verdade, ela acha você insuportável e quer criticá-lo, provocá-lo e mostrar a superioridade dela.
Se você se irrita, o momento que ela vinha esperando chegará. E de repente, o relacionamento de vocês vai se transformar numa luta pelo poder. Não importa qual seja a provocação, você não pode morder a isca. Discordo. Não há necessidade de evitar a briga. Se alguém quer começar uma, não vejo problema em aceitar, porque o outro sujeito é o culpado. Você pode atacar esse idiota. Veja bem, atacar com palavras. Digamos que você vença a briga e seu adversário deu o braço a torcer. O fato é que a luta pelo poder não acabou aqui. Após a derrota, ele irá correndo para o estágio seguinte. O estágio seguinte? O estágio da vingança. Embora tenha recuado por enquanto, ele vai tramar uma vingança e vai reaparecer com um ato de retaliação em outra situação e de outra forma. Como o que, por exemplo? A criança oprimida pelos pais recorrerá à delinquência, deixará de ir à escola, cortará os pulsos ou se envolverá em outros atos de autoflagelação. Na etiologia freudiana, isso é considerado simples causa e efeito. Os pais a criaram assim, por isso ela cresceu para ser desse jeito. É como observar que uma planta não foi regada e por isso murchou. É uma interpretação fácil de entender, mas a teleologia adleriana não faz vista grossa para a meta que a criança está ocultando: se vingar dos pais. Se ela se torna delinquente, deixa de ir à escola, corta os pulsos ou algo assim. Os pais ficam transtornados. Entram em pânico e começam a morrer de preocupação com ela. Sabendo que isso vai acontecer, a criança começará a apresentar comportamentos problemáticos. Tudo isso para atingir a meta atual: se vingar dos pais. Não porque está motivada por causas passadas, ambiente familiar. Ela apresenta comportamentos problemáticos para contrariar os pais? Isso mesmo. Muitas pessoas devem ficar perplexas ao ver um filho cortar os pulsos e pensam: por que ele faria uma coisa dessas? Mas imagine como as pessoas próximas da criança, os pais, por exemplo, se sentirão, sabendo que o filho tentou cortar os pulsos. Se você refletir isso, fica clara a meta por trás do comportamento. A meta é a vingança? Exato. E quando o relacionamento atinge o estágio da vingança, fica quase impossível para ambas as partes encontrar uma solução. Para evitar que isso aconteça, nunca se deve responder a uma luta pelo poder. Admitir o erro não é derrota. Então, o que fazer quando alguém começa a disparar ataques pessoais? Apenas sorrir e aturar? Não. A ideia de que você está aturando prova que continua preso à luta pelo poder. Quando for desafiado para uma briga e sentir que é uma luta pelo poder, saia do conflito o mais rápido possível. Não responda à ação do outro com uma reação. É a única coisa que podemos fazer. Mas será que é tão fácil assim não reagir às provocações? Em primeiro lugar, como você diria que eu devo controlar a raiva? Quando você controla a raiva, você está aturando. Entende? Em vez disso, vamos descobrir um meio de resolver as coisas sem usar a emoção da raiva. Porque, afinal, a raiva ela é uma ferramenta, um meio de atingir uma meta. Essa é uma lição bem difícil de aprender. Primeiro, eu quero que você entenda que a raiva é uma forma de comunicação e que é possível se comunicar sem usar a raiva. Podemos transmitir nossos pensamentos e intenções e ser aceitos, sem necessidade de usar a raiva. Se você aprende a fazer disso uma prática, automaticamente a emoção da raiva deixa de aparecer. E se alguém fizer falsas acusações ou comentários insultuosos contra mim, mesmo assim eu não deveria ficar irritado? Acho que você ainda não entendeu. Não é que você não deva se irritar, só que não há necessidade de recorrer à ferramenta da raiva. Pessoas geniosas não têm pavio curto, apenas não sabem que existem ferramentas de comunicação eficazes diferentes da raiva. Por isso, acabam dizendo coisas como: eu estourei,
Ou ele teve um acesso de raiva. Acabamos contando com a raiva para nos comunicarmos. Ferramentas de comunicação mais eficazes do que a raiva. Dispomos da linguagem. Podemos nos comunicar por ela. Acredite no poder da linguagem e na linguagem da lógica. Se eu não acreditasse, com certeza não estaríamos tendo esse diálogo. E tem mais uma coisa sobre as lutas pelo poder. Em qualquer situação, por mais que você ache que tem razão, tente não criticar a outra parte, por base nisso. Muitas pessoas caem nessa armadilha dos relacionamentos. Por que não devo fazer isso? No momento em que alguém se convence de que está certo em um relacionamento, já entrou numa luta pelo poder. Só porque você pensa que tem razão? Claro que não, isso é distorcer os fatos. Quando eu afirmo que tenho razão, estou comunicando a outra pessoa que ela está errada. Nesse ponto, o foco da discussão muda da correção das afirmações para o estado do relacionamento interpessoal. Em outras palavras, a convicção de que você tem razão leva ao pressuposto de que a outra pessoa está errada. Daí surge uma disputa e você pensa, eu tenho que vencer. É uma luta pelo poder. Em primeiro lugar, corrigir alguém não tem nada a ver com vencer ou perder. Se você acha que tem razão, seja qual for a opinião da outra pessoa, a questão deve se encerrar imediatamente. O problema é que, a partir daí, muitas pessoas começam uma luta pelo poder e tentam obrigar o outro a se submeter a elas. Por isso, acham que admitir um erro é admitir uma derrota. Sim, isso é um fato. Devido à mentalidade de não querer perder, a pessoa é incapaz de admitir o erro. Por isso acaba escolhendo o caminho errado. Admitir erro, pedir desculpa, se afastar de lutas pelo poder, nada disso é derrota. Não se busca superioridade competindo com outras pessoas. Então, quando você está obcecado por vencer, perde a capacidade de fazer as escolhas certas? Sim, isso reduz sua capacidade de julgamento. E tudo que você consegue ver é a vitória ou a derrota. Aí pega o caminho errado. Para começar a corrigir nossos erros e mudar de verdade, é preciso parar de pensar que tudo é competição, uma questão de vencer ou perder, cumprindo as tarefas da vida. Certo, mas ainda há um porém. É a afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Entendo que o sentimento de inferioridade seja uma preocupação criada a partir dos relacionamentos que têm efeito sobre nós. E vejo lógica na ideia de que a vida não é uma competição. Não consigo ver os outros como companheiros e não é em algum lugar dentro de mim penso neles como inimigos. Isso está bem claro. Mas o que me intriga é por que Adler dá tanta importância aos relacionamentos? Por que chega ao ponto de dizer que todos os problemas são baseados neles? A questão dos relacionamentos interpessoais é tão importante que, por mais ampla que seja a abordagem, nunca parece suficiente. Da última vez eu disse, o que lhe falta é coragem de ser feliz. Você se lembra? Eu não esqueceria mesmo que tentasse. Então, por que você vê as outras pessoas como inimigas e por que não consegue pensar nelas como companheiras? É porque você perdeu a coragem e está fugindo de suas tarefas da vida. Minhas tarefas da vida? Sim, este é um ponto crucial. Na psicologia adleriana, existem objetivos claros traçados para o comportamento e a psicologia do ser humano. Que tipos de objetivos? Primeiro, existem dois objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Depois, os objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos são a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Só um minuto, estou anotando. Então, existem dois objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade.
E existem dois objetivos para a psicologia que respaldam esses comportamentos: a consciência de que eu tenho capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Ok, entendo que esse é um tema crucial, ser autossuficiente como indivíduo, enquanto se vive em harmonia com as pessoas e a sociedade. Parece de acordo com tudo que discutimos até aqui. E esses objetivos podem ser alcançados se enfrentarmos o que o Adler denomina tarefas da vida. O que são tarefas da vida? Vamos voltar à infância para pensar na palavra vida. Durante a infância, somos protegidos pelos pais e podemos viver sem precisar trabalhar. Mas chega um momento em que devemos nos tornar autossuficientes. Não podemos depender dos pais para sempre. Claro, também é preciso ser autossuficiente no sentido emocional e no sentido social. Também é preciso se engajar em alguma forma de trabalho, que não se limita à definição estrita de trabalhar em uma empresa. Além disso, no processo de crescimento, você começa a ter todo tipo de relacionamentos de amizade. Claro que a partir daí é possível desenvolver um relacionamento amoroso, que pode até levar ao casamento. Caso isso aconteça, você começará um relacionamento matrimonial. E se tiver filho, nascerá um relacionamento entre pai e filho. Adler distinguiu 3 categorias de relacionamentos interpessoais que surgem desses processos: tarefa do trabalho, tarefa da amizade e tarefa do amor. E referiu-se a todas juntas como tarefas da vida. Essas tarefas são nossas obrigações como membros da sociedade? Ou seja, trabalho, pagamento de impostos, etc.? Não. Pense nelas somente em termos de relacionamentos. Quer dizer, a distância e a profundidade de nossos relacionamentos. Adler, às vezes, usava a expressão 3 laços sociais para enfatizar esse ponto. A distância e profundidade de nossos relacionamentos interpessoais? As tarefas da vida são os relacionamentos interpessoais que um indivíduo é obrigado a enfrentar ao tentar viver como um ser social. São realmente tarefas, pois não existe alternativa se não enfrentá-las. Pode ser mais específico? Primeiro, vejamos a tarefa do trabalho. Não existe trabalho, qualquer que seja, que possa ser realizado sem a ajuda de alguém. Por exemplo, geralmente estou aqui no meu gabinete, escrevendo manuscritos para um livro. E escrever é um trabalho completamente autônomo, que não posso pedir que alguém faça por mim. Mas quando termino de escrever, surgem as figuras do editor e de muitos outros profissionais fundamentais para a realização do trabalho. Desde pessoas que lidam com o projeto e a impressão do livro, até o pessoal da distribuição e das livrarias. Um trabalho que possa ser realizado sem a cooperação de outras pessoas é, em princípio, impossível. Em termos gerais, acho que sim. Entretanto, quando observamos os relacionamentos interpessoais do trabalho do ponto de vista da distância e da profundidade, podemos concluir que são os que apresentam menos obstáculos. Eles têm o objetivo comum de obter bons resultados. Isso é fácil de entender. Portanto, as pessoas podem cooperar uma com as outras, ainda que nem sempre se deem bem. Até certo ponto, elas não têm alternativa. Quando o relacionamento se forma somente com base no trabalho, volta a ser um relacionamento com um estranho quando o horário do expediente acaba ou a pessoa muda de emprego. Sim, é verdade. E as pessoas que fracassam nesse estágio dos relacionamentos são jovens que nem estudam nem trabalham, ou pessoas que vivem confinadas em casa e não saem por nada. Hã? Espera aí. Você está dizendo que elas não procuram trabalhar porque querem evitar os relacionamentos interpessoais associados ao trabalho, e não porque simplesmente não querem trabalhar ou se recusam a realizar trabalhos braçais? Deixando de lado a questão de as pessoas estarem ou não conscientes disso, os relacionamentos interpessoais estão no núcleo das relações de trabalho. Por exemplo, um homem envia seu currículo para todas as vagas que encontra e até é entrevistado.
mas recebe não atrás de não. Isso fere seu orgulho. Ele começa a refletir sobre qual o sentido de trabalhar se precisa passar por essas situações. Outro homem comete um erro grave no trabalho. A empresa vai perder uma fortuna por causa dele. Desesperado, como se tivesse mergulhado na escuridão, ele não consegue se imaginar indo para o trabalho no dia seguinte. Nenhum desses exemplos se refere ao trabalho em si, se tornando desagradável. O desagradável é ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho, ser rotulado como inábil, incompetente ou incapaz, e ter a dignidade ferida. Em outras palavras, tudo é uma questão de relacionamento interpessoal. Cordão vermelho e correntes rígidas. Vou deixar minhas objeções para depois. Agora, pode falar um pouco sobre a tarefa da amizade? É um relacionamento de amigo no sentido mais amplo, longe do trabalho, já que não tem a coação característica do local de trabalho. Esse é um relacionamento difícil de iniciar ou aprofundar. Ah, dessa vez você acertou. No lugar específico, como a escola ou local de trabalho, você ainda consegue desenvolver um relacionamento, mas ele é superficial, limitado ao espaço. Tentar iniciar um relacionamento pessoal de amizade ou encontrar um amigo num local fora da escola ou do trabalho é extremamente difícil. Você tem alguém que chamaria de amigo íntimo? Tenho um amigo, mas não sei se eu chamaria de amigo íntimo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu estava no ensino médio, nem sequer tentava fazer amizade. Passava os dias estudando grego e alemão, absorto na leitura de livros de filosofia. Minha mãe se preocupou comigo, foi consultar o professor conselheiro da classe. Ele disse para ela: não precisa se preocupar, ele não precisa de amigo. Essas palavras foram encorajadoras para minha mãe e para mim também. Uma pessoa que não precisa de amigos? Quer dizer que no ensino médio você não tinha nenhum amigo? Bem, eu tinha um único amigo. Ele dizia: não há nada que vale a pena aprender numa universidade. E acabou não fazendo faculdade. Foi ser eremita e morou nas montanhas por vários anos. E ultimamente eu descobri que está trabalhando como jornalista no Sudeste Asiático. Não o vejo há décadas, mas tenho a impressão de que, se nos reencontrássemos, poderíamos nos relacionar como naquele tempo. Um monte de gente acha que quanto mais amigos você tem, melhor. Mas eu tenho minhas dúvidas. Não existe valor algum no número de amigos ou de conhecidos que você tem. Este é um tema ligado à tarefa do amor, mas deveríamos estar pensando na distância e na profundidade do relacionamento. Será que eu sou capaz de fazer amigos íntimos? Claro que é. Se você mudar, as pessoas à sua volta mudarão também. Não terão alternativa. A psicologia adleriana é uma psicologia para mudar a si mesmo, não para mudar os outros. Em vez de esperar que os outros mudem ou que a situação mude, você mesmo dá o primeiro passo. Hum, O fato é que foi assim que você veio me visitar e encontrei em você um jovem amigo. Sou seu amigo? Sim, nossas conversas não são um aconselhamento e não temos um relacionamento de trabalho. Para mim, você é um amigo insubstituível, não acha? Eu sou seu amigo insubstituível? Não, não vou pensar sobre isso agora. Vamos continuar conversando. E a última tarefa, a do amor? Imagine que essa tarefa é dividida em dois estágios. Um, o que conhecemos como relacionamentos amorosos. E dois, relacionamentos com a família, especialmente entre pais e filhos. Já discutimos o trabalho e a amizade, mas das três tarefas é provável que a do amor seja a mais difícil. Quando o relacionamento de amizade se transforma em amor e os amigos se tornam namorados, o discurso e a conduta que eram naturais entre amigos, talvez não sejam mais permitidos. Especificamente, um membro do casal pode acabar proibindo o outro de sair com amigos do sexo oposto. Em alguns casos, até falar ao telefone com alguém do sexo oposto já desperta ciúmes. A distância entre amizade e amor é bem próxima.
E o relacionamento pode ser tão profundo que haja esse tipo de interferência. Sim, acho que isso é inevitável. Mas Adler não aceita que um parceiro crie restrições para o outro. Se a pessoa parece feliz, você pode comemorar de verdade. Isso é amor. Relacionamentos em que as pessoas restringem uma à outra acabam desmoronando. Espere, seu argumento pode levar à valorização da infidelidade. Porque nesse caso, se um parceiro tem um caso e está feliz, em tese você deve comemorar. Não, eu não me refiro a alguém tendo um caso. Reflita. O tipo de relacionamento que parece opressivo e forçado não pode ser chamado de amor, mesmo que haja paixão. Por outro lado, quando você pensa, sempre que estou com esta pessoa, posso me comportar com toda a liberdade, é porque pode realmente sentir amor. Você se sente calmo e à vontade com ela. Não tem sentimento de inferioridade nem necessidade de exibir sua superioridade. Nisso consiste o verdadeiro amor. A restrição, por outro lado, é uma manifestação da mentalidade de tentar controlar seu parceiro e uma ideia baseada no sentimento de desconfiança. Você não acha natural e suportável ocupar um espaço com alguém que desconfia de você, acha? Como diz Adler, se duas pessoas querem viver juntas, se dando bem, elas precisam se tratar como personalidades iguais. Ok. O problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais existe a opção da separação. Assim, um casal que vive junto há muitos anos pode se separar, se a relação se tornar penosa. Já no relacionamento entre pai e filho, em princípio, isso não pode ocorrer. Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho, o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas. E tudo o que você tem à mão é uma tesourinha. Esta é a dificuldade do relacionamento entre pai e filho. E o que fazer então? O que posso dizer nesse estágio é: você não deve fugir. Por mais penoso que seja o relacionamento, você não deve evitar ou adiar o enfrentamento. Mesmo que, no fim, você vá cortá-lo com uma tesoura. Primeiro, precisa encará-lo. A pior coisa é ficar inerte diante da situação. É basicamente impossível viver a vida toda completamente só. Além disso, você só se torna um indivíduo em contextos sociais. É por isso que, na psicologia adleriana, a autossuficiência como indivíduo e a cooperação dentro da sociedade são considerados objetivos fundamentais. E como alcançar esses objetivos? Segundo Adler, é preciso vencer as 3 tarefas do trabalho, amizade e do amor. As tarefas dos relacionamentos interpessoais que qualquer pessoa precisa enfrentar. O jovem continuava com dificuldade para entender o verdadeiro significado das tarefas. Pessoal, 8 horas, leitura hoje, novamente, bem reflexiva. Aqui a gente fala de relacionamentos, novamente, interpessoais. Ele até separa, né, em 3 tipos de relacionamento, o que é, de certa forma, bem interessante. Interrompemos aqui na página 109, a partir de amanhã, às 7h30 da manhã, continuaremos a partir da página 110. Gostaria de abrir rapidamente para insights, reflexões, o que vocês quiserem compartilhar aqui com a gente. Sintam-se à vontade, ou pelo chat, quem não quiser abrir a câmera e falar, ou por aqui, quem quiser abrir a mãozinha aí, como o William já saiu na frente e abriu a fila hoje. Vamos lá, William. Aberto para você. Opa, galera, tudo bom? Vocês estão me vendo deitados ou estão me vendo de pé? Eu estou me vendo deitado. Estamos vendo você na vertical. Ah, então tá bom. Vamos ver depois. Ah, ok. Now, achei melhor. Achei interessante porque ele traz a questão dos relacionamentos interpessoais como tarefas. Eu acho que essa desromantificação, vamos dizer assim, da questão dos relacionamentos e como eles também têm seus desafios, a parte de tudo, né? Porque a gente cresce numa sociedade onde a gente é acostumado a ver os filmes de Hollywood, ver aquelas coisas, e isso acaba estando na gente, né?
acaba se tornando um pouco da nossa percepção do que é um relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de trabalho, né? Quando a gente vê aqueles caras que fazem 3 falas super falando um pouco da questão da raiva e de tudo mais, né? Aqueles, igual quando a gente assiste algum filme sobre trabalho e vê que aquele cara mais enérgico é o cara que se torna bem sucedido e tudo mais. Então, essa questão das percepções que a gente tem e das percepções que eu acho que ele está trazendo nesse contexto dos desafios, das tarefas, desse ponto não tão positivista, assim, vamos dizer, né? No sentido de você, de fato, ter que se dedicar a algo. Então, trouxe isso que eu achei um ponto bem interessante e importante aqui da leitura de hoje. Bem reflexivo, né? Você trouxe aí contextos também externos para compor na reflexão, o que é bem interessante. Aqui vale Hoje eu estou reflexivo, por sinal, né? Nessa leitura de hoje aqui, causa muita reflexão aqui para mim. Alguém mais gostaria de compartilhar algum insight, alguma reflexão que durante a leitura foi pensando, né, que a cabeça ela vai ali. Margot levantou, tá na fila aqui atrás, e depois a Dani. Legal. Pode ir lá, Margot. É bem interessante que toda essa leitura, ela traz uma reflexão sobre os nossos defeitos de caráter. A todo momento vem isso, né? Então, prepotência, orgulho, a vaidade, a soberba, né? Não tem como nós escaparmos sobre os defeitos de caráter. E o quanto que, num determinado momento, ele fala sobre essa chave de que tudo está nos relacionamentos interpessoais, né? O quanto que eu não sei lidar com eles ou aprendo a lidar com eles. E a raiva, que é uma coisa que nós muitas vezes queremos esconder ou que nós não admitimos como algo que é inerente aos nossos sentimentos, ela surge, e ela surge com um propósito de simplesmente ser colocada aquilo que eu já tenho de opinião formada sobre a outra pessoa, né? Então eu uso daquela oportunidade, segundo ele, para descarregar o que eu penso sobre ele, o que eu deixo de ter de admiração pela outra pessoa. E como isso, dentro de relacionamentos, se torna uma possibilidade de desgaste, né? Quando nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos de raiva e nós não sabemos lidar com as nossas opiniões sobre o que o outro pensa ou faz, né? Nós queremos muitas vezes mudar o outro. E a chave primeira daqui é que a mudança é dentro de nós. Somos nós. É isso. A Adriana comentou aqui, essa leitura de hoje me deixou reflexiva quanto aos relacionamentos interpessoais. Como devo lidar e como já estou lidando, muito boa essas reflexões. Turma, leitura hoje muito prazerosa. Tem mais a Dani aqui agora, né? Que abriu também a mãozinha, vou deixar ela também passar a sua reflexão. E aí, Dani? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Essa questão também a Margot falou sabiamente, mas tem a questão também do vencer e perder, né? O quanto nós perdemos quando nós queremos o controle de vencer, de estar sempre vencendo nos nossos relacionamentos, nas nossas discussões, né? E uma coisa que eu achei bem interessante nessa leitura de hoje é que admitir o erro, né? Admitir a derrota, você não está perdendo. Muito pelo contrário, você ganha quando você admite seu erro, né? E essa questão também da raiva, o quanto que nós perdemos em relacionamentos quando optamos em nos enraivecer, né? Então, o relacionamento, ele é sempre difícil, tanto no trabalho, quanto na vida amorosa, quanto nas amizades. Mas aquilo que a Margot falou a respeito da mudança, né?
começarmos primeiro a mudança dentro de nós, para depois os outros vão mudar, a questão, os outros mudam, e isso é um fato tão, assim, real, que as pessoas acabam mudando mesmo, porque elas percebem a mudança que você mudou, né? Então, eu achei bem interessante isso, essa questão da gente admitir o erro, admitir a derrota, não nos faz fracos, muito pelo contrário, nos faz fortes. Uhum. Muito bom, Dani, muito bom. Pessoal, mais alguém quer deixar algum insight, alguma reflexão da nossa leitura de hoje? Perfeito. Bom, são 8h08, eu vou concluir por aqui a reflexão hoje. Para mim, hoje eu estou no meu momento de reflexão, por sinal, porque eu também, por sinal, sou muito competitivo. E aí eu fico muito pensando, né, sobre toda essa situação que a gente leu, e a situação aqui é que a gente não deve querer vencer os outros, né, mas sempre vencer a nós mesmos. Aí sim, aí é uma vitória legal, porque você está vencendo e você está melhorando internamente, né, que aqui a gente cai. Agora, não vencer os outros, e a gente, né, costuma querer sempre estar em pé de discussão, né, tudo vira um debate, tudo a gente quer vencer aquele debate, aquele argumento, e eu sou argumentador, então ouvir tudo isso aqui também, para mim, é uma reflexão, e cabe a mim agora refletir para avaliar isso aqui, né, também com as minhas falas e falar, opa, pera lá, então, na verdade, tem que ter mais empatia e entender que não há vitória em vencer, entre aspas, um argumento, mas sim, né, otimizar internamente para que saiba lidar com isso de outra forma. Isso é muito reflexivo, por sinal. Então, hoje eu estou num momento aqui meu muito reflexivo, por sinal, da leitura. Né? Cada um vai pegando ali os melhores momentos, as melhores reflexões, né, e refletindo. E que bom, né, que a gente tem aqui as nossas reflexões diárias. Gente, 8h10, vamos finalizar a sala aqui hoje. Muito contente de estar mais um dia aqui com vocês. Muito obrigado, Margot, pela leitura aqui hoje, muito prazerosa. Muito obrigado. Amanhã, 7h30 da manhã, iniciamos novamente até às 8h nossa leitura e 10 minutinhos de insights. Quem for durante o dia tendo reflexões, manda lá no grupo, talvez eu mande uma reflexão mais robusta lá no grupo durante o dia de hoje. Um abraço, muito obrigado por mais um dia, uma ótima quarta-feira para todos vocês. Tchau, pessoal. Ótimo dia para vocês.